Então vamos ler Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 5. Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler um pouquinho, amém? Se você quiser pegar a sua Bíblia para marcar alguns pontos, eu acho interessante para você marcar alguns pontos importantes. Amém? Diz assim: Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é o seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Feche seus olhos aí onde você está. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui, e que essa palavra possa cortar, Senhor, dentro de nós, como uma espada afiada que divide juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir os desejos e as intenções do coração. E possamos, Senhor, ser transformados essa noite pela Tua palavra. Então toma nossas vidas em Tuas mãos e fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Esse episódio, ele é muito conhecido, e eu vou tentar contextualizar vocês primeiro. Jesus, ele estava com seus discípulos e ele fez algo intencional. Ele disse que era necessário passar por Samaria. E ele não disse que era necessário porque era o único caminho como passagem. Não, tinha outros caminhos que ele poderia ir. Era necessário porque ele queria encontrar aquela mulher. Era intencional. Ele chega numa cidade chamada Sicar. Essa cidade, que o nome dela significa beberrão, já diz muita coisa, né? Essa cidade, ela provavelmente é a antiga Siquém, uma cidade onde Jacó comprou umas terras na época, milhares de anos antes. Jacó comprou umas terras, inclusive até o próprio José foi enterrado lá. Um campo dos filhos de Amor.
Ele compra essas terras, e lá ele edifica um altar, ele fica por um tempo com a sua família. Todas as vezes que ele viveu como nômades, todos os seus bens e família, todos vinham com eles em bando. É interessante que até hoje tem nômades lá em Israel, e eles têm a terra deles, eles vivem, aqui a gente conhece como cigano, né? É parecido, mas eles são mais organizados, né? Eles vivem em comunidades, e dessa época eles faziam isso, vinham com gados, com servos, com família, com todo mundo, e eles foram habitar nesse lugar. E ao habitar nesse lugar, eles começavam a cavar poços. Por quê? Porque se hoje em dia água é necessário, apesar da gente achar água em muitos lugares, naquela época era mesmo que ouro. A água não era algo fácil. E Jacó, cavava muitos poços, tanto para viver, para dar para os seus animais, quanto para poder regar e colher. Eles eram agricultores. E eles chegam naquela região, e Jesus está chegando naquela região, onde milhares de anos depois eram todos israelitas, até que foi dividido o reino do sul com o reino do norte. Os samaritanos também eram israelenses antes, só que eles foram divididos, e eles se tornaram meio impuros, como eles chamam, se tornaram impuros, porque se misturaram com outros povos. Então, os samaritanos eram considerados outros povos. Quantos estão entendendo? E por isso que ela diz que os judeus não se davam com os samaritanos, eles eram inimigos, apesar de morarem muito próximo e terem muitos costumes semelhantes. Então, o povo de Israel adorava em Jerusalém, o povo de Samaria adorava em outro monte, e eles conheciam o Deus verdadeiro, eles também esperavam um Messias, mas eles eram povos diferentes, inimigos, e Jesus chega nesse poço, e a Bíblia é muito clara o horário que ele chega. Presta atenção que é tudo intencional. A Bíblia diz que ele chega ao horário de meio-dia. E era muito quente, irmão, mais quente do que está aqui. Só que, por que aquela mulher está sozinha lá? Ela está sozinha naquele poço, naquele momento. Por quê? Porque aquela mulher, ela era uma mulher promíscua. Ela já tinha tido 5 maridos. E ela estava no 6º, e não era marido, era um amante. Porque o último marido dela não tinha dado carta de divórcio para ela. Então, se ela chegasse mais cedo, que era um horário comum das mulheres irem ao poço, as mulheres não permitiam. Talvez xingavam aquela mulher, tratavam ela mal, e por isso que ela ia num horário onde não havia ninguém. Quantos estão entendendo? Então não havia probabilidade de haver ninguém naquele momento, naquele poço. Nem homem samaritano estaria ali, quanto mais um judeu. Então ela foi, como sempre, ela ia no mesmo horário. E aí de repente, além de chegar um homem, chega um judeu para falar com a mulher promíscua, uma prostituta. Não era comum, a não ser se algum homem quisesse alguma coisa com ela. Está entendendo? Então aquilo era uma situação improvável. E Jesus começa dizendo: me dá um pouco dessa água. E aí ela diz o quê? Você está falando comigo? Tipo, o que ela quer dizer é: o que você quer de verdade? Só que naquele momento, Jesus, sendo um especialista nisso, na alma humana, Jesus era o único que olhava para as mulheres seminuas com o olhar de pai. Por que mulheres seminuas? Porque aquela mulher que foi pega em adultério e ela foi arrastada para o meio da rua para ser apedrejada, você acha que aquela mulher estava vestida? Talvez um pano. Mas o único que olha para aquela mulher com um olhar de compaixão é Jesus. Assim como a mesma coisa no poço de Jacó. Ele olha para aquela mulher com um olhar de pai, com um olhar de compaixão, e ele diz: ah, se você soubesse quem está pedindo água para você. Você que pediria água, e eu lhe daria água
viva. Ah, se você soubesse. Jesus está falando com aquela mulher assim: ah, se você soubesse que eu não sou igual aos outros homens. Ah, se você soubesse que o meu interesse não é no seu corpo e sim na sua alma. Ah, se você soubesse quem fala contigo. E aí aquela mulher está naquela cena. Aí ela diz: ah, entendi, você é judeu, né? E como é que você vai me dar dessa água? Você não tem nenhum balde, nada para tirar. Acaso você é maior do que o nosso pai Jacó? Por quê? Porque Jacó furou o poço. Está dando para entender? Então ela olha assim e diz: acaso você tem alguma coisa aí que eu não sei, tipo Jacó que furou esse poço? Acaso você é maior do que ele? Porque não era qualquer um que furava um poço. Ainda mais nas circunstâncias que Jacó vivia milhares de anos antes. E Jesus, num diálogo com aquela mulher, ele mostra para aquela mulher e deixa escrito para nós algumas coisas que nós precisamos entender. E a primeira coisa que Jesus ele nos ensina, que a Bíblia nos ensina, é sobre esse poço de água. Sabe, queridos, o poço de água, o poço de Jacó, ele não representa só água comum. Aquele poço, ele era um simbolismo. Porque aquela mulher, ela continuava com sede. Mas ela não continuava com sede apenas de água. Havia algo que não saciava aquela mulher. Se hoje em dia não é comum a mulher passar por 5 casamentos e estar no 6º, imagina naquela época, irmão. Havia algo que precisava ser saciado nela. O que Jesus está falando para aquela mulher é o seguinte: o que você conhece é o poço de Jacó. O que você conhece é a antiga aliança, que não é possível saciar sede. A única coisa que você conhece é o que os antigos conheciam. Todo dia tem que se esforçar para tirar um pouco de água que não sacia. Assim é a lei. Assim são os mandamentos da antiga aliança. Sem Cristo, todos os dias, a pessoa tem que se esforçar muito para beber um pouco de água. O que ele estava falando era o seguinte: eu tenho algo muito maior a partir de agora. O que está vindo agora é muito maior. Que você não precisará mais de poço, porque será um rio de água viva. Preste atenção, um poço está lá parado. Um poço, a pessoa tem que ir lá pegar água. Jesus disse que ele em nós fluiria um rio de água viva. Você está entendendo? É um fluxo que tanto sacia a nós, quanto sacia a outros. O que Jesus está falando é o seguinte: ei, um poço representa a antiga aliança. O que vem agora é maior do que Abraão, de Isaac, Jacó, maior que Moisés, maior que todos, porque antes dele, ele já existia. O que está vindo agora é alguém muito maior, que vai poder saciar a sede de uma pessoa que está em busca de algo. Aquela mulher estava num poço, e a alma dela estava sedenta por respostas. Agora ela estava no 6º homem, que não era marido dela. E eu suponho, digo eu, não a Bíblia, eu suponho que o marido dela não tinha dado a carta de divórcio, porque naquela época só os homens poderiam dar carta de divórcio. E acredito que o marido não quis dar a carta de divórcio para ela. Então essa mulher, ela está num dilema, sabendo que está com outro homem, sem a carta de divórcio. E está indo buscar água, para saciar a sede dela,
para levar para casa, só que com um vazio, um dilema dentro dela. Quem poderá me defender? Quem poderá me defender? Quem poderá me saciar? Mas quando ela chega, tem um homem lá, e ela era muito acostumada com homens, sim ou não? Ela sabia lidar com homens. Talvez ela pensasse, será se esse aí quer tomar a vaga do sexto? Quer ser o sétimo, será? E ela mal sabia que o que esperava por ela era o que ia saciar sua sede. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que o poço representa a antiga aliança. Aquilo que Jacó tinha deixado, os patriarcas tinham deixado, e que foi muito válido por muito tempo. Foi muito importante por muito tempo. Só que a partir de Cristo, aquele poço, Jesus estava falando, vai ser invalidado, vai ser inutilizado, não vai precisar mais, porque o que eu tenho é um rio, não é um poço. Então Jesus apresenta para essa mulher um rio para saciar a sede dela. Aí ela começa a entender que a conversa ela é espiritual. Aí ela diz, entendi, então percebi que o senhor é profeta. Então deixa eu te dizer uma coisa, profeta. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém, nós adoramos em outro lugar. Aí Jesus começa a falar para aquela mulher que a partir daquele momento, a partir dele, não é mais o lugar, é a pessoa. Não tem mais a ver o lugar em que eu vou me render. Queridos, eu não sei se você está entendendo. Existem pessoas que, assim como essa mulher pecadora, que a gente vai chamar de mulher pecadora, tá? A mulher samaritana, assim como ela, tem muita gente que só espera para se render, para adorar na igreja. E Jesus já falou há mais de 2000 anos atrás, vocês nem sabem o que adoram, nós sabemos. Porque a salvação vem dos judeus, mas eu quero dizer que não é o lugar, é a pessoa. Se no lugar que vocês estiverem, não estiverem encontrando a pessoa certa, vocês talvez estarão fechando a porta para a pessoa certa. Assim como a igreja de Laodiceia era um lugar de adoração, que tirou a pessoa de dentro. Estava do lado de fora. E ele batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e ceio. Mas se me deixarem do lado de fora, estão adorando o quê? Jesus começa a falar para aquela mulher, e tudo tem a ver conosco hoje. Não era uma mulher pura, não era uma mulher santa, não era uma mulher... Não. Jesus ele não está atrás de quem é melhor ou pior. Na verdade, Jesus ele tem um faro aguçado para pecadores. Pelo menos para aqueles que admitem que são pecadores. E ele foi atrás dessa mulher porque sabia que essa mulher não tinha mais o que fazer. Ela não tinha honra, ela não tinha marido, não sei se ela tinha filho. Talvez não, senão estava acompanhando ela. Talvez essa mulher não tinha mais ninguém na vida dela. Talvez dentro dessa mulher havia um clamor por salvação. E Jesus começa a mostrar para essa mulher o que é adoração. E Jesus está nos ensinando através da vida dela o que é adoração. E o que é adoração? É incrível como nós achamos que adoração é louvor. Não. Louvor é apenas um dos atos de adoração. Adoração significa rendição. Adoração significa render a nossa vida ao Senhor. No original da palavra é o mesmo escrito para um cachorro que lambe a mão do seu dono. Adoração é a mesma palavra escrita para quando os persas, eles se ajoelhavam e eles beijavam o chão em reverência ao seu mestre, ao seu Senhor. Ou seja, adoração é uma rendição total. Isso é adoração.
A grande questão é que Jesus está naquele lugar mostrando uma água que pode saciar a sede, mas aquela mulher teria que render a vida dela por completo a Ele. Quantos de nós não entendemos isso ainda? Quanto de nós ainda temos na nossa cabeça assim: eu vou para a igreja porque eu estou precisando de Jesus? Isso é errado, queridos? Não. Mas é a visão que Deus tem? Também não. Qual é a visão correta? A visão correta, queridos, é o que Jesus ensinou em João 6. Você se tranca no teu quarto em secreto e busca o teu pai em secreto, que o pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, você precisa ter uma vida com Deus, para quando vier no templo, você vem se render, adorar e servir. Você vem cultuar, você vem celebrar. Você não vem para a igreja encontrar Deus, você vem para a igreja porque já encontrou antes. Essa é a ideia. É isso que ele está falando aqui. Ei, não é em Jerusalém, não é nesse monte de vocês. Haverá o tempo, a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pastor, então eu não preciso da igreja? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu não faço algo para ter, eu faço algo porque eu já tive. Como estão entendendo? Eu não venho para a igreja para receber, eu venho na igreja para dar. Você está entendendo? Você não vem para a igreja para receber, você vem para dar. Você vem para dar o seu louvor, você vem para levantar as mãos, para se render, para chorar, para pular, para dançar, para abraçar, para estar com o irmão, para orar, para dar sua oferta, porque essa celebração, essa comunhão, você vai ter com os irmãos, porque você já entendeu que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Então não depende do lugar. Quantos estão entendendo? O que Jesus está falando para aquela mulher é o seguinte: ei, está falando para nós. Se você está vindo para cá para receber, esse é o seu poço de Jacó. Se o único momento que você tem com Deus é domingo, às 18 horas, na Igreja Família Debaixo da Graça, e que dia é a célula? Na segunda-feira na célula, você achou 2 poços de Jacó. Você está bebendo água só dia de domingo e dia de segunda. Você não tem vida com Deus. O que ele está falando para nós pecadores é: tem jeito para você, mas você precisa aprender a se render. Quem está entendendo, irmão? Presta atenção. Diga: a igreja, essa igreja não é poço. Essa igreja são vários rios de água viva passando por nós, e um inundando o outro. Amém? Aqui não é poço de Jacó. Você não está vindo aqui tirar água para beber e saciar, e amanhã está com sede de novo. Não! Você tem que acordar de manhã e ter vida com Deus. Você tem que ler Bíblia, você tem que orar, você tem que ter vida com Deus. Mas para fazer isso, você tem que entender que não é o lugar. Porque aquela mulher, ela sabia quais eram os lugares, os locais. Ela sabia onde tinha um poço, ela sabia onde tinha que adorar, ela sabia a hora que tinha que fazer, ela tinha uma liturgia. E muitos de nós somos assim. Nós temos liturgias na nossa vida. E o que é liturgia? São rituais. Nós temos isso na nossa vida. Não, deixa eu ir para a igreja ouvir uma palavra que eu estou precisando. Não, agora eu só vou ofertar porque é para a casa da família. E eu vou... Irmão, não entendeu nada. Não entendeu nada. Não, é para chácara. Não, se é para chácara eu vou abençoar. Mas quando é culto normal, a gente chama de culto normal, entre aspas. Culto normal. Não, já ofertei tal dia. Não entendeu nada. Nada.
Presta atenção, todo mundo que tira a água do poço tem uma visão de consumidor. E o que é o consumidor? Alguém que só quer para ele. Está vindo para a igreja para receber. Eu quero uma boa palavra. Eu quero um bom louvor. Ah, não foi o João Paulo que cantou, não gostei hoje. Ah, não é o pastor Igor que está pregando? Não gosto. Não gosto da igreja, só gosto quando o pastor Igor vai. Você está em pecado então, irmão. Porque às vezes nem eu gosto de mim. Amém? Ah, não, está muito quente. A culpa é do Johnny. Já era, Johnny. Está muito quente, eu não vou lá para a igreja domingo, não. Pastor, o Johnny já instalou outro ar-condicionado aí? Não, é porque eu vou viajar. Aí mente, vai a outra igreja, porque está muito quente. Queridos, aquele que tira água do poço é o consumidor. É aquele que ainda não encontrou Jesus. É aquele que está 20 anos na liturgia da igreja, mas nunca teve um encontro real com Jesus. É aquele que não conhece o novo caminho. E que novo caminho é esse? É um caminho de vida. Esse novo caminho, ele tem 3 aspectos, se você quiser anote. Para eu viver esse novo caminho, ele tem 3 aspectos. O primeiro, eu preciso encontrar Jesus. Pastor, mas eu já entreguei minha vida a Jesus aqui na frente. Eu já entreguei minha vida, verdade? Você entregou mesmo? Escreve aí que eu já te explico se você entregou mesmo. Coloca aí, encontrar Jesus. Segundo, eu preciso ter comunhão com o corpo. Viver em comunidade significa ter comunhão com o corpo. Está escrevendo isso? Terceiro, eu preciso ser transformado na renovação do meu entendimento. O novo caminho significa encontrar com Jesus, viver em comunhão e ser transformado. Pastor, e depois? Depois encontra Jesus de novo, tem comunhão, mais comunhão e é transformado de novo. E depois, de novo, vai encontrando Jesus na tua vida todo dia. Vai tendo comunhão com os irmãos todo dia. E vai sendo transformado todo dia. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Cada vez que eu tenho comunhão, cada vez que eu busco, cada vez que eu encontro, eu estou no caminho. E somente no caminho é que eu encontro a verdade e eu terei vida. Quantos estão entendendo? O novo caminho tem a ver com encontrar Jesus, ter comunhão e ser transformado. Isso só acontece se ao encontrar Jesus, você se render a Ele. É o que Jesus está falando para essa mulher. Ele está dizendo para essa mulher, os verdadeiros adoradores, eles não sobem num templo para adorar. Os verdadeiros adoradores, eles se prostram em casa. E dentro deles, eles são verdadeiros. E eles entendem que Deus é Espírito. Eles buscam o Pai. Os verdadeiros adoradores não vão para a igreja para ouvir uma palavra. Os verdadeiros adoradores, eles vão para a igreja doar, porque Deus já falou com ele na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ele ganhou gente para Jesus, ele evangelizou alguém no trabalho, ele já orou por alguém e foi curado, ele já expulsou um demônio nessa semana, e ele vem domingo dar uma oferta na casa do Senhor, encontrar com os irmãos, abraçar os irmãos, porque ele vive em espírito e em verdade. Porque a vida dele e a palavra para ele é verdade. Sabe o que muitos cristãos vivem hoje, como eles vivem hoje em dia? Eles vivem como mentirosos. Eles vivem como incrédulos. E eu até digo que se Jesus voltasse hoje, alguns cristãos, se eles não percebessem, eles continuariam a vida normalmente. Porque eles não usam a fé para nada. Tudo que acontece, eles têm uma saída. Eles têm alguém que eles vão ligar, eles vão, se adoecer, eles têm plano de saúde, eles têm dinheiro na conta, eles têm alguma... Entende? Eles não lembram de Jesus para nada. Depois que todas as buscas cessam,
Aí ele diz, irmão, então vamos orar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando algo acontece na tua vida, quem é a primeira pessoa que você lembra? Não me responde não, irmão, em nome de Jesus. Fica para ti. Ah, pastor, realmente... Vou ler alguns pensamentos aqui agora, vai. Deixa eu ler alguns pensamentos aqui agora. Brincadeira, irmão. Mas tem gente, aconteceu algum problema? Quanto tem na conta? Pera aí, deixa eu ver se eu tenho dinheiro. Não, fala com fulano. E sabe o que é pior ainda? Não, liga pro pastor. Vamos pedir um aconselhamento. Você já orou antes, irmão? Só procura a gente depois que você orar. Se você não orou, se você não leu a Bíblia, não procura a gente não. Amém? Né, Jean? Porque se você procura a gente antes de orar, antes de ler a Bíblia, você está colocando sua fé na gente. E talvez nós somos bando de Jacó, cavando poço para você. Bando de usurpadores querendo tomar o lugar que não é dele. Eu não quero ser Jacó. Eu não quero ser usurpador. Eu não quero tomar o lugar que não é meu. Esse lugar é de Deus, não é meu. Amém, queridos? Então preste atenção. O que Jesus está ensinando para essa mulher é adoração. O que significa adoração? Repete comigo, rendição total. Deixa eu perguntar uma coisa, irmão. Não responde não, fica para você. Você que é casado, seu casamento está rendido ao Senhor já? Cara, eu estou te perguntando isso porque eu recebo perguntas de casais, pastor Jean, às vezes de pastores, ou de cristãos que têm 20, 30 anos de casado. Os caras com 20 anos de crente. Os caras estão perguntando para mim assim, pastor, é pecado ir para motel? Pastor, é pecado sexo anal? A pergunta que eu tenho para você, irmão, é: o seu casamento está rendido ao Senhor? O seu casamento realmente está rendido ao Senhor? Eu ouço mulheres procurando a gente falando, pastor, eu não aguento mais. Meu marido, ele é um monstro. Seu casamento está rendido ao Senhor? Eu ouço filhos falando, pastor, eu não aguento mais os meus pais brigarem. Meu pai, eu cresci com ele brigando comigo, pastor. Meu pai não sabe falar com ninguém. Minha mãe não está nem para nada. Ô irmão, teu casamento está rendido ao Senhor? Os teus filhos estão rendidos ao Senhor? O teu negócio, o teu trabalho está rendido ao Senhor? Porque tem gente que vive um dualismo grego. O que é dualismo? Você é uma coisa aqui, outra coisa ali. Não, você é quem é em qualquer lugar. Não, pastor, mas aqui eu estou ganhando dinheiro, aqui não se meta não. O cara está fazendo um monte de coisa errada. Não, pastor, mas Deus está abençoando, que eu sou um dizimista fiel. O cara está quase traficando. Não, mas eu sou dizimista, pastor. Não, irmão, não entendeu nada. O cara está pegando dinheiro de corrupção, está fazendo um jeitinho brasileiro. Ô irmão, teu trabalho está rendido ao Senhor? Aí tem gente que tem um trabalho rendido ao Senhor, tá? E tuas finanças estão rendidas ao Senhor? Não, pastor, eu acho que dízimo é coisa do Antigo Testamento. Então tá bom. Do Novo Testamento não é dízimo, é tudo. Que eles se convertiam, vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos. Escolhe. Tuas finanças estão rendidas ao Senhor? Porque, irmão, na boa, quem não devolve o dízimo, quem não oferta, não entrega a vida. Esquece. Se você é mais apegado ao seu dinheiro do que a Jesus, você não entregou a vida para Ele. Você não entendeu o que é adoração. Amém, queridos? E eu te provo que está na Bíblia, no Novo Testamento, em vários textos. A grande questão é, você rendeu a sua vida ao Senhor? Os teus negócios estão rendidos ao Senhor? Tuas finanças estão rendidas ao Senhor? Teu casamento está rendido ao Senhor? Ei, a tua palavra, a tua boca está rendida ao Senhor? Porque tem gente que só vive xingando. E Paulo escreve, livrai-vos das palavras torpes.
Ô irmão, teus olhos estão rendidos ao Senhor, ou os teus olhos são seduzidos por tudo que é da terra? Teus olhos estão rendidos ao Senhor? Ou você é igual aquele irmão que vê uma cerveja gelada e diz: Deus me livre dessa gostosura. Os teus olhos estão rendidos ao Senhor? Os teus desejos estão rendidos ao Senhor? Você sabe que adoração é se render. E sabe, e até aquilo que a gente não consegue, a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em... Ele não está falando de perfeição, ele está falando de verdade. Presta atenção, Deus não nos chama para ser perfeito, Ele nos chama para ser verdadeiros. Eu vou repetir, Deus não nos chama para sermos perfeitos, Deus nos chama para sermos verdadeiros. Porque vai ter algo que você vai dizer: Senhor, eu até quero, mas eu não consigo. Aí Ele vai olhar para ti e vai dizer: estou trabalhando nisso, por enquanto a minha graça te basta. Quantos estão entendendo? Porque não somos nós que nos aperfeiçoamos, é Ele quem nos aperfeiçoa. O que Ele está falando para essa mulher é sobre adoração. O que Ele está falando para essa mulher é: você precisa render tudo no altar. Você precisa entender o que é adoração. Ele está falando com uma mulher, a mais improvável de todas. E sabe, alguns perguntam: por que, pastor, que Jesus escolheu aquela mulher? Porque Ele queria escolher a que ninguém escolheria, para mostrar quem Ele é. E sabe, eu já quero encerrar com isso, que eu não vou demorar pregando muito hoje. Amém, amor? Depois eu falo. Ela vinha aqui, eu segurei. Sabe o que acontece com aquela mulher? Aquela mulher, diga comigo, ela tem um encontro com Jesus. Repete com o pastor, faz de conta que você está gostando muito, irmão, vai. Diz: ela tem um encontro com Jesus. Ela começa a ter uma comunhão. Porque o que é comunhão? É quando nós temos tudo em comum. Amém? A Bíblia diz que 2 ou 3, então em 2 tem comunhão. Amém? Ela começa a ter uma comunhão. E ela sai dali transformada. Presta atenção, queridos. Olha que lindo. Depois você vê o final. Naquele momento, aquela cena é assim, ó. Eu vou encerrar com a cena. Depois você lê todo João 4 lá. Eu vou encerrar com isso aqui. Jesus está naquele poço, falando com aquela mulher promíscua. Ah, filha, se você soubesse. Se você soubesse, você que pediria água, e eu te daria a água viva. Ela: é, mas como você vai pegar? Ah, se você soubesse quem fala contigo. Então, ela começa a ter uma comunhão. Ela começa a querer entender. Mas vocês dizem que é em Jerusalém, a gente fala que adoração aqui. Então, não é lá nem aqui. Está chegando a hora. E agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ó, deixa eu te contar um mistério. São esses o que o Pai procura. Sabe o que Ele está falando? Eu estou aqui. Ela: então, eu fiquei sabendo do Messias, e eu sei que quando Ele vier, Ele dirá tudo para nós. Ele diz: então, filha, eu sou. Sou eu quem falo contigo. Eu sou. Ela diz: é o Senhor. O Senhor é o Messias que havia de vir. Ele: eu sou. Naquele momento, aquela mulher solta o balde. Ela foi pegar o quê? Ela sai correndo para a cidade. E ela sai anunciando, transformada: venham ver um profeta, o homem, o Messias. Naquele momento, os 12 estavam chegando. E os 12 tinham ido na cidade comprar, diga, pão. Foram comprar pão. Presta atenção. Eles foram comprar pão. Diga, eles foram comprar pão. No momento
em que Jesus está falando com aquela mulher, que ela está saindo, os 12 estão chegando, e a Bíblia diz que eles não entenderam, por ele estar falando com aquela mulher. Talvez aqueles 12 estavam fazendo assim: o que o mestre está falando com essa mulher? Ih, meu irmão, quero mais para a igreja dele não. Com a samaritana, sozinho no poço. Talvez os 12 estavam pensando igual o René Kivitz, né? E pregou isso achando que é uma promiscuidade. Que Deus o tenha. Brincadeira, ele está vivo, gente. Que Deus o abençoe. E aí, aqueles 12 entram. Presta atenção. Eles foram comprar o quê? Foram comprar o quê? Como que eles voltam? Julgando. Aquela mulher estava com muita sede. Ela entra na cidade cheia de pão, cheia de água viva. Cara, aquela que não tinha nada voltou cheia. Aqueles que tinham tudo, teoricamente, voltaram vazios. Porque só tem tudo quem tem Jesus. Você está entendendo, irmão? Os 12 caminhavam com ele, entraram na cidade, mas voltaram vazios. Aquela mulher chegou vazia e voltou cheia na cidade. E disse: vocês precisam ver o profeta, vocês precisam ver o Messias, vocês precisam conhecer o homem que eu acabei de conhecer. Vocês precisam saber, o Messias está aí. Se renda a ele. Fica de pé. Eu quero orar por você. Jesus está chamando você para adoração. Mas e a verdadeira adoração? Não é uma adoração de lugar. É uma adoração de posicionamento. Não é uma adoração de você ir adorar. Não. Eu adoro, por isso eu vim. Amém? Eu sou um adorador. E onde eu estou, eu sou um adorador. Porque um adorador é aquele que rende todas as coisas no altar do Senhor. Irmão, deixa eu te perguntar. Só você e Deus sabe o que você precisa render no altar. O que está impedindo de você viver a plenitude de Cristo? O que está impedindo você de viver uma vida de verdade? O que está impedindo você de viver o evangelho integral? O que está impedindo você? Aquilo que só você e Deus sabe. O que você precisa entregar essa noite no altar? Adoração é rendição. E sabe, queridos, não se preocupa que talvez você pense: pastor, eu já rendi tantas vezes isso no altar, que eu tenho até vergonha. Não tenha. Porque cada vez que você vem no altar se render exatamente o que você não consegue, você está dizendo para Jesus: eu estou tentando, eu estou querendo. E sem perceber, Ele está te aperfeiçoando. Você só precisa ser verdadeiro. É Ele quem nos aperfeiçoa. Eu vi um vídeo que eu achei muito interessante. Se eu lembrasse, eu tinha trazido para vocês. O homem está quebrando uma rocha, uma pedra muito grande, tipo uma rocha. E ele começa a bater, parece que nada está acontecendo. Eu não sei, depois de tantas batidas, irmão, mas muitas, um martelo assim na pedra. Pá, pá. Tem um vídeo, procure no YouTube que tem. Eu acho que em 30 batidas, não sei, tem um número exato. Digamos que seja 30, que eu não lembro agora quanto é. Digamos que seja 30. Na 30ª, a rocha toda se quebra. Ela vai se despedaçando. Imagina se aquele homem olha aquilo muito grande e na 5ª ele diga: meu Deus, eu não vou conseguir, estou cansado. Assim é com muitas fraquezas que nós temos. Você vai se rendendo, vai se rendendo, vai se rendendo, vai se rendendo, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. E a Bíblia diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, até que vai quebrar tudo, vai rachar. E no lugar dessas pedras que foram colocadas em você de pecado,
vai vir a pedra angular, a pedra de esquina, o fundamento, Cristo Jesus. Você só precisa se render. Mas tem coisas que nós podemos deixar já, podemos abandonar já, e você sabe disso. Tem coisas que precisam de um posicionamento seu, tem coisas que é só Deus para fazer, mas tem coisas que só nós podemos fazer. Por quê, pastor? Porque aquilo que eu posso fazer e não faço, Deus não mexe uma palha. Então preste atenção, queridos. O verdadeiro adorador é aquele que sabe que tem que fazer e faz. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe que precisa ler a Bíblia todos os dias, por que você não lê? Se você sabe que tem que ter um devocional, uma vida de oração com o Senhor todos os dias, por que você não ora? Por que você não se tranca no secreto? Se você sabe que precisa ser uma pessoa totalmente rendida ao Senhor no casamento, nas finanças, em tudo, por que não fez ainda? Se você não é dizimista, por que ainda não? Se você não oferta, por que ainda não? Ah, queridos, tudo foi Deus que nos deu. Em João 3,27 diz que nós não temos nada que do céu não nos for dado. Tudo que nós temos veio do céu para nós. Se você tem alguma coisa, foi Deus que te deu. O homem não tem nada se do céu não for dado. Eu quero orar por você, mas eu quero orar por quem realmente quer se render ao Senhor. Aquele que precisa render no altar do Senhor alguma coisa. Você tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui na frente, render alguma coisa ao Senhor. Isso serve para todos, até para pastores e líderes, qualquer um. Renda no altar do Senhor.